Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao ensino da palavra de Deus, ao ensino do evangelho genuíno, o evangelho que é essencial na vida do ser humano, o evangelho que fala sobre o sacrifício de Cristo, o evangelho que diz que todo aquele que se direcionar a ele, crendo nesse sacrifício, fazendo uma conversão, fazendo uma mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente, essa pessoa se arrepende, que é conhecido como mudança de mente. Mudança de mente, você vai ter novos comportamentos. Mudança de mente, você vai ter novas atitudes. Mudança de mente, você vai ver o mundo como você não via antes. Antes, você enxergava o mundo como se fosse tudo por um acaso. E quando você tem a mudança de mente, quando você passa pela conversão, quando você se arrepende, quando você reconhece o sacrifício da cruz, quando você se submete à vontade do seu novo Senhor, aí você passa a entender o que foi o sacrifício, o que significou o sacrifício, qual a importância do sacrifício e que você precisava desse sacrifício. Nós falamos nos primeiros vídeos anterior a esse, falamos mais ou menos 4 ou 5 vídeos, falamos sobre um dos milagres da salvação. Falamos sobre a justificação, que por meio da graça, o homem que era culpado, Jesus o substituiu na cruz, pagando o preço da culpa. Agora, paga o preço da culpa, esse homem agora, Jesus apresenta ele como justo, porque Jesus se colocou no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade de todos aqueles que vai até ele reconhecendo isso, nascendo de novo, se tornando um novo homem, uma nova criatura, um novo eu. Ele deu esse privilégio de estar debaixo da justiça dele. Por nós estarmos debaixo da justiça dele, nós fomos justificado. Esse é um dos primeiros milagres da salvação que ocorre quando você toma essa decisão. A oferta foi feita, o banquete foi feito, a festa foi feita e os convidados, quando aceitam e vêm participar, o primeiro ingrediente para ele degustar é a justificação. O segundo, que nós vamos falar, mas que acontece também de forma imediata, instantânea, na medida que ele reconhece isso e toma essa decisão, é a regeneração. Regeneração não é nada além do que nascer de novo. Por meio da graça, o homem estava morto no pecado. E por Jesus ter se colocado como substituto, substituiu a culpa, o homem passou a ser justificado, e agora esse homem que também estava morto, quando Jesus morre no lugar dele e ressuscita, através da regeneração, quando eu nasço de novo, quando você nasce de novo, quando nós reconhecemos o sacrifício e vamos em direção a ele, fazendo essa conversão, tendo mudança de mente, mudança de atitude, nós passamos a ter nova vida, mais conhecida como o nascer de novo. O nascer de novo, em 1 João, ou seja, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, fala sobre o novo nascimento. Jesus falando sobre o novo nascimento. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9,
fala sobre o nascer da parte de Deus. Em Efésios, capítulo 2, de versículo 1 ao 5, fala sobre a nova vida, uma nova criação da parte de Deus, mais conhecido como regeneração. Nós falamos sobre a justificação. Hoje vamos estar dando início falando sobre um desses milagres que acontece no momento da conversão, chamado também de regeneração. E já de início vamos com a seguinte pergunta: o que é regeneração? O termo regeneração, como já antes dizemos, podemos o classificar como um novo nascimento. Embora o homem, ele foi feito para glorificar a Deus, para exaltar ao nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus, ele foi feito para isso. Mas a sua natureza caída, depois que o Adão caiu, foi impedido por causa do pecado que habitou na vida do homem, de fazer isso de forma como foi planejado por Deus, e o homem tomou a decisão de desobedecer. Além do veredito que o absolveu, o homem precisa de uma transformação espiritual total no seu caráter. Essa transformação é a regeneração. Então aqui nós vamos ver o que é regeneração de fato. Vamos ler aqui. Regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Em palavras mais simples, esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente, mediante o poder do Espírito Santo. Vamos ver aqui, Tito, capítulo 3, versículo 5, olha o que diz. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual foi a obra que me deu esse direito de ser justificado e de agora também ser regenerado? Não por obra de justiça praticada por mim, não por obra de justiça praticada por você, não por obra de justiça praticada pela humanidade, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi o sacrifício de Cristo, por isso que eu sou justificado. Por isso que agora eu tenho o direito, ele me deu esse privilégio, para você também, o privilégio, para a humanidade também, que reconheceu o sacrifício de ser regenerado. Primeira, ou seja, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e o 13. Olha o que diz. A saber, aos que crer no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que podem ser regenerados, quando ele reconhece esse sacrifício, quando ele reconhece e se submete ao senhorio de Cristo, e faz a conversão, e se arrepende, e se torna uma nova criatura, é por causa do sacrifício de Cristo. Então, regeneração definida é uma obra de Deus, que após o homem ter esse conhecimento, ele se submete ao senhorio de Cristo e passa a ter uma nova vida, ser um novo homem, ser uma nova mulher, ser uma nova criatura.
a necessidade da regeneração. Qual a necessidade da regeneração? Nós já falamos em textos anteriores, Deus restaurou a todos os pecadores a capacidade, não é privilégio só meu, é todos os seres humanos, a capacidade de buscá-lo, e aqueles que o recebem, ele concede graça especial neste sentido, a buscar e receber a salvação. Todos quantos se dirigem a ele, todos quantos reconhecem o sacrifício, todos quantos faz essa conversão, todos os quantos se arrepende, todos os quantos têm mudança de mente, está capacitado de encontrar o Salvador. E essa regeneração, ela é necessária para a entrada minha, para a entrada sua, para a entrada de todo a quanto reconhece e se entrega e faz a conversão e se arrepende, tem novidade de mente, novos pensamentos, nasceu de novo. Essa é uma condicional para entrar no céu. João capítulo 3, versículo 3. É a palavra de Deus. Olha o que diz. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? Não é fazer como Nicodemos perguntou para Cristo. Porventura pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Jesus falou, Nicodemos, você é um homem sábio, você é um homem inteligente, você é um homem estudioso, você é um homem e não entende essas coisas. Eu estou falando, Nicodemos, é renúncia. É o homem se esvaziar-se do egoísmo. É o homem reconhecer que ele necessita de um Salvador. É o homem reconhecer que por si só ele não pode agradar a Deus porque só existe mal nele antes de encontrar a Cristo. E quando há esse novo nascimento, ele agora entrega a sua vida na direção de Cristo. Quando eu e você entregamos nossa vida na direção de Cristo, aí acontece o novo nascimento, acontece a novidade de vida, acontece o arrependimento, acontece a conversão, porque nós vamos ter mudança de mente. Amém? Ainda é necessário para resistir ao pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é viver na prática? É não ter mudança. Ah, mas quer dizer que o crente não peca? Diferente. Você pecar e viver na prática. Antes você vivia na prática, para você não fazia diferença. Você praticava e aquilo, você entendia que aquilo era natural. Quando você nasce de novo, isso não quer dizer que você não vai pecar mais, mas que quando acontecer de você der um deslize, você já vai logo reconhecer, não era para eu ter feito. Porque você é uma nova criatura. Você é uma nova, tem novidade de vida. Você nasceu de novo. Então, quando você nasce de novo, você se converteu, você tem mudança de mente. Antes não fazia importância. Você vivia na prática. Agora, você mais não vive na prática. Amém? Vou dar um pause aqui. Nós vamos dar continuidade para finalizar o vídeo. Ainda falando sobre o que é regeneração de fato. Falamos sobre regeneração definida e a necessidade da regeneração. É necessário para viver em retidão. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 29. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora você vai praticar justiça. Você não se conforma mais com as coisas que você se conformar do velho homem, da velha mulher,
Agora, você continua com a natureza caída ainda. Agora você está com a novidade, uma natureza divina e a natureza antiga. A natureza antiga quer fazer tudo que você fazia antes e achar que aquilo é normal. Agora, a natureza divina, ela diz, olha, não pode mais. Agora você tem um novo Senhor. Amém? Vou dar um pause aqui para não ficar muito longo, mas nós já vamos finalizar falando sobre o que é regeneração. Amém? Deus abençoe a todos, aguarde só um minuto.